O Evangelho de hoje, ele é mais histórico do que doutrinário. Porque ele conta a história de 2 mulheres e 2 homens. Mas uma história assim, se a gente for pensar um pouquinho, interessante. Deus mandou um anjo falar com a virgem que estava grávida. E a outra mulher, velha, já nos primórdios de querer morrer, né? Ela estava insatisfeita com a vida, com o marido, porque ela não conseguia ter filho. Quer dizer, coisa estranha. Então o marido pediu a Deus. E Deus atendeu esse marido. Fez com que aquela mulher ficasse grávida. Então são 2 grávidas. Uma por vontade de Deus e a outra por vontade do marido. A primeira, ela ficou surpresa com aquilo. Falou, mas como é que eu posso estar grávida se eu não estou andando com homem nenhum? Como é que pode? Então Deus fala com ela uma coisa simples. O Espírito vai te cobrir com a tua sombra. Olha que bonito. Você terá um filho que porás o nome de Jesus. Ele é filho de Deus. Você imagina a confusão de Nossa Senhora. Porque ela tinha feito uma promessa de castidade. E São José tinha escutado a promessa dela, tomou conta dela sem tocar. Mas ela ficou grávida. E ele acreditou naquilo tudo. A diferença é que aquele velho acreditou na maternidade de Maria. Um outro, chamava Zacarias, não acreditou. Ele não acreditou nas palavras do anjo. Ele pediu, Deus escutou, mas ele não acreditou. Então, Deus se manifestou e falou assim, ficarás mudo até no dia que essa criança nascer. Eram 2 coisas similares. Por que que Deus agraciou uma e agraciou né? O José, que não era nem pai de Jesus, e fez com que o outro pagasse pela culpa. Nós devemos saber pedir a Deus as coisas. Muitas vezes a vontade soberana, imperativa, não pode nos atender. Às vezes a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus, mas é claro que vai ser feita. Não tem jeito de ser de outra maneira, não. Isso é uma oração inútil, porque a vontade de Deus é sempre imperativa. Então Deus quis se manifestar naquela virgem, toda aquela história da salvação dele. E José acreditou. O outro pediu e não acreditou. Quer dizer, nós temos que saber como pedir, porque senão, às vezes nós vamos ser castigados por aquilo que pedimos. Não imperar nada com Deus, não exigir nada de Deus, porque Deus sempre faz a sua vontade, sempre, em qualquer momento. Muitas vezes Ele deixa a coisa assim, em aberto. Vamos ver o que a pessoa pede.
mas a vontade dele, até em deixar aberto, é muito importante. É aquilo que está ali. Então, Nossa Senhora foi mãe de Jesus pela graça de Deus. A prima dela foi mãe de João pela vontade do Pai, mas não acreditou em Deus. Ficarás mudo. Então, quando nós não sabemos como pedir a Deus, Deus nos emudece. Deus nos deixa... A mudez que fala de nós, não é essa mudez de boca, de língua, não. É a mudez de espírito. A gente não sabe como falar. A gente perde a noção do que é falar. Então esse evangelho de hoje, ele nos conta como falar com Deus, como acreditar em Deus. Maria ficou perplexa. Por quê? Ela não estava saindo com homem nenhum. E a outra? O marido pediu, foi escutado, como era a vontade de Deus escutar, mas ele não acreditou. E ficou mudo. Quantos mundos nós temos hoje por aí afora? Quantos mundos nós temos na igreja? Quando eu falo igreja, não é igreja católica, apostólica, romana, não. Igreja protestante, igreja calvinista, igreja hindu. Então vamos prestar atenção naquilo que Deus está querendo primeiro e depois nós vamos pedir. Porque Nossa Senhora esperou, ela manteve um voto de castidade dela e esperou. E Deus respondeu a ela. E Deus respondeu ao outro, mas ele não acreditou. Então é uma diferença muito grande acreditar em Deus. Deus sempre faz a sua vontade, independente da nossa. Por isso que eu acho uma oração infrutífera, fala assim, seja feita a vontade de Deus, mas é claro que vai ser feita. Isso é chover no molhado, né? Então, vamos acreditar que aquela vontade de Deus, ela é imperativa, mas ela é para o nosso progresso espiritual. Caso contrário, Deus não faz nada para que a gente regrida na vida, não. Tá bom? Então é isso. O evangelho de hoje é muito simples, é isso. É acreditar em Deus. É manter Deus num patamar que nós não alcançamos, porque Ele sabe de tudo. Tá bom?